podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Correr, nadar, dançar, jogar futebol, fazer alongamentos, pilates, cardio, cycling, eu nem sei dizer bem estas coisas. Bom, estas expressões entraram definitivamente para o nosso dia-a-dia e até deixou de ser politicamente correto não saber bem o que é que algumas delas significam. Uma ignorância imperdoável dirão à nossa volta. Eu, pelo menos, tenho ouvido algumas vezes. Bom, mas será que sabemos mesmo o que andamos a fazer? Escolhemos o exercício físico certo? Estamos a fazê-lo na medida adequada e sem exageros? Como evitamos lesões físicas? E como conseguimos manter a boa forma sem ter de fazer excessos? Será que conseguirmos ir um pouco mais além, uma maratona, por exemplo? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é um novo programa de podcast Hospital da Luz. Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Sportcast começa agora. Este é um novo podcast do Hospital da Luz, onde estaremos à conversa, como já perceberam, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Especialistas em medicina desportiva, fisiologistas, terapeutas, psicólogos e nutricionistas do Hospital da Luz, entre muitos outros, passarão por aqui para nos explicar como lidar corretamente com o exercício, como evitar lesões, como deve ser a alimentação do desportista, enfim, como nos faz bem à saúde mental a prática de um desporto. Este é um tema em que sabemos que podemos ajudar todos aqueles que já estão com o mindset no exercício físico. Temos os profissionais certos nos Centros de Medicina Desportiva da Rede Hospital da Luz para responder a dúvidas, dar conselhos e orientar o atleta que há em cada um de nós. E podem ter a certeza, vão todos passar por este podcast. Olá, Hugo, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estrear este novo podcast do Hospital da Luz. Olá, Graça. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui a falar consigo. Ótimo. Hugo Pereira é fisiologista no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa e hoje vamos falar com ele sobre exercício físico e controle de peso. Tinha que ser um tema destes logo para abrir. Bom, só assim, para começo de conversa, eu preciso de esclarecer esta dúvida. Afinal, isto de fazer exercício para poder comer, enfim, eu vou correr uma maratona para ir para a feijoada depois e para a cerveja com os meus amigos, é mesmo possível? Ou é só uma ideia meio utópica que nos vendem para nos convencer a ser mais saudáveis? Bem, boa questão. Começamos logo com as questões difíceis. Logo, não, tem que ser. Efetivamente, eu separaria os dois comportamentos. Um é o comportamento de exercício físico e de atividade física. É necessário ser-se ativo, manter um comportamento, vamos dizer, fisicamente ativo durante a semana, digamos assim, fazendo as contabilizações ao dia ou à semana. E por outro lado é preciso comer de uma forma saudável. Outra questão que nos pode trazer a este, eu não lhe queria chamar um mito, mas pronto, esta verdade subjetiva é do balanço energético, porque efetivamente se nós gastarmos muita energia com o exercício físico, então vamos poder comer um pouco mais e mantemos a balança equilibrada. Se passarmos dias e dias a comer mais do que efetivamente gastamos, vamos acabar por acumular gordura que neste caso não é assim tão desejável. Bom, eu já vou, porque já fiquei com imensas dúvidas sobre isso que me explicou, mas vamos voltar um bocadinho atrás, porque eu preciso de saber uma coisa primeiro. Perder peso, fazer exercício para perder peso é um bom objetivo para iniciar uma prática de exercício físico regular? Bem, nós talvez possamos ter depois um podcast a falar sobre motivação para o exercício. Muito físico. Bem, está marcado. Mas vou já tomar nota. Mas efetivamente, quer dizer, qualquer razão que leve a pessoa a fazer exercício físico é uma boa razão. Efetivamente, aquilo que os estudos têm demonstrado é que se a pessoa está só focada em perder peso, mais cedo ou mais tarde vai acabar por abandonar o processo. Assim, de uma forma muito simples. Atinge-se o peso que se pretendia e pronto, e agora já cá estou. E já está. Ou então não atinge e fica frustrada na mesma, não é? O ideal é a pessoa focar-se no processo. Se a pessoa levar uma vida ativa, com bastante atividade física, com pouco comportamento sedentário, com uma alimentação saudável e que lhe dê prazer. Esse é que é o processo, focar no processo. Exatamente. E se a pessoa assim conseguir gerir o seu peso a longo prazo, é perfeito. Bom, mas a verdade é que há muita gente que vai para o ginásio e vai correr e junta-se aos amigos para jogar futebol ao fim de semana, porque também sabe que tem peso a mais. Exatamente. Eu diria portanto, quase toda a gente. Okay. Um dos propósitos que leva as pessoas a fazer exercício, quase todas as pessoas, é gerir o peso. E isso não é um problema. Agora, uma coisa é gerir o peso a fazer algo que dá prazer, ou pelo menos que a pessoa não se sente agredida. Outra coisa é a pessoa agredir o seu corpo, chicotear-se para perder peso. Isso aí pode ser um problema que leva à desistência e a sensações
Mas, E desistir é sempre mau, mas desistir é também é mais difícil depois retomar. A sua experiência, o que é que lhe diz sobre pessoas que começam e param e recomeçam e voltam a parar? O que é que, Bem, como é que trabalha essas pessoas? de uma forma geral, a sensação que a pessoa tem de competência, a sua autoestima, quando desiste de qualquer processo, vai sempre sair prejudicada, não é? Portanto, eu lembro-me de uma altura em que quis aprender italiano. Inscrevi-me e comprei os livros e fui à primeira aula, mas aquilo ficava lá no fim do mundo. Apanhava Isso imenso aconteceu-me trânsito com o para lá mandarim, chegar. imagino. Exato, é a mesma coisa. Qual é que é o processo de... Será que eu me vou inscrever outra vez, passar por este processo todo de aprender italiano e depois... Já fracassei uma vez e isto acontece muito. As pessoas fracassam 1, 2 e 3. Mas o Deixa-me só italiano dizer, é capaz de não ser essencial na nossa vida e o exercício é. se calhar, se eu quisesse ir viver para a Itália... Era, pronto, Mas ok. o exercício. Ganhou. Mas há aqui outra questão, que é as pessoas que ciclicamente aderem a regimes de emagrecimento, a tipo exercício e dieta, e que depois abandonam quando chegam ao que queriam, à figura que queria, ou porque acontece qualquer coisa, ou porque simplesmente não estavam a gostar do processo. Essas pessoas vão ficando, costumo dizer isto, percentualmente mais gordas, porque elas, quando emagrecem muito à custa da massa isenta de gordura, da massa muscular. E quando recuperam o peso por via de terem abandonado o exercício, recuperam percentualmente mais gordura. E, portanto, elas podem até ficar com o mesmo volume e com a mesma forma, mas lá por dentro vão ficando cada vez Não mais está bem, gordas. exatamente. E, portanto, isso é um aspecto O importante. pediu-me para juntar aqui aos tópicos da nossa conversa uma pergunta que eu queria perceber primeiro porque é que está aqui, que é o peso ideal. Oh, que pergunta maravilhosa. Ainda bem que se lembrou dessa pergunta, Graça. Olha, mandaram-me fazer. Olha, o peso ideal, e nós já falámos aqui um bocadinho o que é que pode ser o peso ideal. Certo. Em primeiro lugar, tem que estar dentro de determinados parâmetros. Usa-se muito o índice de O massa IMC, corporal, sim. O perímetro da cintura, eventualmente pode-se usar o perímetro do pescoço, mas pronto, está dentro de parâmetros saudáveis. Depois, tem que ser um peso que não atrapalhe a funcionalidade das pessoas. Tenho um professor que escreveu uma vez um artigo sobre o peso ideal para comer bolachas e tocar violino. E, portanto, cada pessoa tem determinadas funções na sua Uma vida. ideia tão gira. E tem um determinado conjunto de funções na sua vida que podem ser atrapalhadas por excesso de peso. Portanto, é a questão da funcionalidade, é a questão da saúde e depois é a questão da sustentabilidade. O peso ideal deve ser aquele que advém daquele estilo de vida ativo que nós falámos há pouco, de atividade física, redução do comportamento sedentário e uma alimentação saudável. Este é o peso ideal. Não vale a pena nós pensarmos no peso que tínhamos quando tínhamos 18 anos, passados 30, Claro. e que tivemos 30 anos a ganhar peso e depois chegamos ao ginásio em 3 meses, portanto, de 30 para 3, queremos perder tudo isso e queremos chegar àquele peso que tínhamos quando tínhamos 18 anos. Impossível isso. Isso é impossível. E vai-nos levar a sacrifícios que não são sustentáveis na nossa vida. E perder peso sem ser de uma forma, enfim, adequada, controlada, como deve ser, pode ter riscos para a saúde também, não é? Exatamente. Aliás, o principal risco é que a pessoa vai recuperar o peso. Eu costumo dizer, cuidado a perder peso, senão vou encontrá-lo na primeira esquina, não é? Porque, efetivamente, se a pessoa não tiver... Que imagem sinistra. Que horror. É verdade, é mesmo para assustar aquela coisa. mesmo, Eu não sou muito do lado negro, mas às vezes Convém sai-me bem. estar com as pessoas. Mas, efetivamente, esse é o primeiro risco. E depois... Eu costumo aconselhar sempre as pessoas a se dirigirem a um nutricionista, a um fisiologista, eventualmente a um psicólogo, a um médico e perceber como é que se encontra o seu organismo, não é? E se permite fazer estes regimes. É um regime de déficit de calorias e um regime de dispêndio acrescido de calorias com o exercício. Ok, temos o peso que é o correto, que nos faz bem à saúde. Como é que gerimos, no fundo, a manutenção deste... Estamos a falar de exercício e de peso e de, enfim, ou de perda de peso ou de manter. Como é que depois gerimos, então, do ponto de vista do exercício, este peso certo, adequado para, para o nosso corpo e para a nossa vida? Então, olha, há um estudo giríssimo. É um estudo que é feito em Portugal pela Faculdade de Sociedade Humana, é feito também na Austrália, na Grécia, nos Estados Unidos. É um registro
de pessoas que perderam peso com sucesso e o mantiveram com sucesso. Certo. Em Portugal chama-se Registro Nacional de Controlo do Peso. E o que se verificou foi que, por exemplo, na amostra portuguesa, 80% dos, nós chamamos de chamar perdedores com sucesso, Perdedores com sucesso. sim, aqueles que conseguem manter o peso, 80% mudaram ambos os comportamentos, alimentação e atividade física. 20% mudaram só a atividade física e esses 20% faziam qualquer coisa como 1500 minutos por semana de atividade física, que é uma coisa brutal, tipo 3 horas, 4 horas por dia. Mas ninguém conseguiu manter o peso perdido só com dieta. Obviamente nós estamos Malta, atenção, esta é uma coisa muito importante. Esta é muito importante. Eu não É estou uma aqui... mensagem muito importante. Exatamente. Eu não estou aqui a vender o meu peixe, mas estou a defender aquilo que a ciência diz. Mas se calhar estão a pensar que eu sou um nerd. Não faz mal. Mas Mas é um especialista. Mas efetivamente, se nós pensarmos alguém que quer chegar ao verão em forma, este é um motivo muito comum. Sim, trabalhar para o biquíni. Exatamente. Querem trabalhar para o biquíni só à custa da alimentação, da restrição. Já me deu um desgosto. Aí vai ser um problema. Vai ser um problema porque, pelo menos em Portugal, dos 400 e tal participantes do nosso registro, ninguém o fez só à custa da alimentação. Toda a gente teve que meter exercício. Algumas pessoas faziam só 30 minutos, algumas faziam só 50 minutos, mas toda a gente metia exercício. Há uma relação entre o peso ideal e o exercício que se deve fazer? Claro que depende de cada corpo, depende do que é que cada pessoa faz, mas é possível dar-nos uma ideia do que é que pode ser esta relação em termos genéricos? Não. Não, isso não é muito fácil de fazer porque aquela balança do calorias para dentro, calorias para fora, normalmente esbarra nos processos adaptativos do próprio corpo. Nós herdamos a mesma ou quase a mesma fisiologia que os homens das cavernas, que tinham que gastar energia para se alimentar, para se defender, para acasalar. Aquilo era uma estafa. Ser um homem das cavernas era uma estafa. E neste momento, portanto, na realidade, aqueles que mais energia despendiam eram aqueles que tinham mais sucesso. E o mesmo organismo está agora num ambiente em que aqueles que menos energia despendem são aqueles que têm mais sucesso. Como assim? Vamos pensar, eu costumo ensinar isto aos alunos, os CEOs do ginásio, em termos energéticos, são aqueles que menos despendem, mas são aqueles que maior probabilidade têm de providenciar para a sua família. Enquanto os blue collar, os trabalhadores do ginásio que andam a dar aulinhas e que despendem imensa energia, certo, têm menos probabilidade de conseguir providenciar para a sua família. Então o mesmo bicho, o bicho homem, passou desse ambiente que, em termos energéticos, era super dispendioso, para este, que nós chamamos um ambiente obesogénico, em que há poucas oportunidades da pessoa despender energia, há muitas oportunidades da pessoa ter energia, não é? Obter energia, sim, basta comer, ir a uma app qualquer ou ao café da esquina. Exato. E, sobretudo, os alimentos agora são muito processados, são muito... E com certeza virá aqui um nutricionista a falar sobre a gestão do peso. São energeticamente muito densos. E, portanto, se calhar esses até são os mais baratos. E, portanto, uma pessoa compra qualquer coisa para matar a fome e, de repente, está a mandar para dentro uma bomba de calorias. Exatamente. Mas deixa-me só dizer, esse bicho homem que vivia nas cavernas e que, portanto, despendia muita energia, tem um conjunto de mecanismos inerentes que levam à poupança de energia. E sempre que ele se vê num estado de déficit energético, ele mobiliza todos os recursos para, aumentar a fome, aumenta o prazer na alimentação, reduz o metabolismo. Ou seja, nós dizemos só que é só fazer as continhas, as calorias que comes. Por isso é que aquela pergunta inicial de se é só calorias para dentro ou para fora, fazer estas continhas esbarra nestes processos adaptativos. Certo. Ou seja, o nosso corpo vai deixar de gastar tanto. E se nós estivermos a fazer só dieta, o que vai acontecer é que perdemos muita massa isenta de gordura. Exatamente. E, portanto, vamos ter muita dificuldade de comer tão pouco que isso causa um balanço energético negativo e um emagrecimento. E a prazo vai levar à recuperação do peso. Mas o que tem que ser capaz de, enfim, não sendo possível fazer esta relação, tem que ser capaz de me dizer pelo menos, ou dar uma ideia do que é que
que é o melhor exercício para gerir o peso. Estou a falar, não estou a falar de atleta, podemos falar na perspectiva dos atletas e dos praticantes do desporto, mais, como se diz, atletas, não são atletas Recreativos. profissionais. Atletas recreativos. Pronto, mas, ou as pessoas comuns que vão à natação uma vez por semana ou duas, não sei. O que é ou correm de vez em quando, ou que têm uma bicicleta em casa e fazem ou uma passadeira em casa. O que é que se é possível dizer, e isso eu adorava que fosse, é possível dizer qual é, o que é que pode ser o melhor exercício para e Gerir que o quantidade para gerir o peso? Quantidade. Estamos sempre a ouvir, uma vez por semana, 45 minutos por semana, por dia. O que é verdadeiramente, pelo menos o mínimo aconselhável para esta relação entre... Para haver uma... Eu vou-lhe dar um número. Ok. Quer um número? Pode ser. Ok, se for um número bom, quero. Para haver uma redução clinicamente significativa do peso, as recomendações são entre 250 e 420 minutos por semana, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Desportiva. Certo. Estas são as recomendações. Tenho que fazer contas. No entanto, é só dividir por 7. Certo. Se tivéssemos aqui um ex-primeiro-ministro rapidamente. Ele nos conseguia fazer essa conta. Piadas políticas. Então, estava-lhe a dizer, mas o que é certo é que a evidência diz que coisinhas tão pequeninas como 60 minutos por semana conseguem ser suficiente para gerir o peso. Aí depois, e quando nós falamos em gerir o peso, estamos a falar de perder peso, agora perder peso ou ganhar peso. Certo? Exatamente. Então, se nós quisermos, vamos falar dos que querem perder peso. Para perder peso, aquilo que é realmente importante é comer bem e ser ativo. E os minutos, se for para perder muito peso, tem que se aproximar mais dos 420, se for para perder menos, mais dos 250. Sendo que a recomendação para um adulto saudável ter uma saúde regular é 150 a 300 minutos de atividade física aeróbia por semana, mais 2 vezes treino da força. Portanto, quem quer perder peso, fará no limite superior deste intervalo, talvez um pouco mais, até aos 400 e pouco minutos por semana. Mas esta discussão eu tenho muitas vezes com amigos nutricionistas. O que é que achas das dietas paleo, baseadas na proteína, na gordura, na redução do açúcar, as dietas equilibradas? Eles dizem, aquilo que muitos artigos de revisão sugerem é que aquilo, independentemente de se mete mais proteína, mais gordura, mais hidratos de carbono, aquilo que interessa realmente, além do déficit energético, obviamente, é quanto tempo as pessoas vão conseguir manter essa dieta. E no exercício, pode ser a dançar, a correr. Bom, se calhar não convém muito ser a pescar ou a jogar xadrez, mas qualquer exercício que envolva dispêndio de energia considerável e que cause algum déficit energético, eu acho que aquilo que é essencial é a pessoa conseguir manter esse exercício ao longo da vida. Mas repare, é que eu, por exemplo, quando penso em natação, penso num exercício físico em que tenho a sensação que os músculos, sou completamente ignorante nestas coisas, mas em que os músculos do nosso corpo praticamente todos se mexem, não é? Quando nadamos e porque estamos dentro de água, num ambiente, que oferece sempre alguma resistência e, portanto, obriga os músculos a mexer. Mas se eu estou a fazer a passadeira, tenho uma passadeira lá em casa ou uma bicicleta, tenho a sensação que uma parte do meu corpo não se está a mexer. Quando eu perguntei que exercício é que faria sentido, talvez não para perder peso, mas pelo menos para manter uma atividade física saudável e, dentro desse contexto, um peso ideal, não é? Pode ser uma coisa deste tipo, nesses minutos? Mas, por exemplo, a comparação da natação com a corrida. A natação não tem o efeito da gravidade. E para uma pessoa pouco competente a nadar, se calhar vale mais marchar ou correr, que vai gastar mais. Mas se a pessoa me disser assim, mas eu detesto passadeiro, eu detesto andar e correr, eu gosto é de nadar. Ok, perfeito, então nadar é bom. Seria eu. Porque se a pessoa... Claro, se for uma atividade que a Graça gosta tanto, como falar aqui ao microfone com os seus convidados, certo, não é? Vai fazer isso sem problema Era nenhum. tão bom que isto fosse exercício. Exatamente. Eu costumo dizer, se o exercício fosse ginja em copo de chocolate, não é? As pessoas iam estar todas contentes e todas elegantes e todas saudáveis, não é? O problema é que muitas vezes as pessoas encaram o exercício como se fosse
uma injeção, esforço excessivo. exatamente, uma injeção para emagrecer e ninguém gosta de levar, quer dizer, há malucos para tudo, mas de uma forma geral ninguém gosta de levar injeções assim a torta e a direito, não é? O que já falou há bocadinho no exercício para perder peso, mas também há exercício para aumentar peso, não é? Às vezes é preciso. É verdade, é verdade. O que é que estamos a falar de quê nestes casos? Bom, há sempre um exercício melhor. É como para perder peso, o melhor exercício é aquele que gastar mais energia no tempo que nós temos disponível. E, portanto, quanto maior a intensidade, melhor. Só que a pessoa tem que se preparar física e psicologicamente para aquele momento. Se assim for, boa. Exercício de alta intensidade, durante o tempo que puder fazer o exercício, enquanto aguentar, está perfeito. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, e se quiser fazer a sua nataçãozinha ou a sua caminhadazinha, está perfeito, na mesma. É tudo uma questão de conseguir manter. Para ganhar peso, aí já é um pouco mais específico. A única forma de ganhar peso com exercício é aumentando a massa muscular. Então, vamos dizer peso saudável, não é? É aumentando a massa muscular, e por isso terá que fazer treino da força, que é um pouco mais específico, e garantir que está a fazer um aporte nutricional suficiente Exatamente, uma alimentação. para haver o crescimento dos músculos, recinto das proteínas e portanto, o aumento do peso. Só mais uma pergunta e que tem a ver com uma coisa que nós ouvimos muitas vezes, que é esse mito do não, as mulheres só conseguem perder peso se fizerem exercício de manhã e os homens exercício à noite. Isto tem a ver com o quê? E porquê é que surgiu esta ideia? Quer dizer, se calhar não sabemos porque é que surgiu, mas isto tem algum fundo de verdade? Tem a ver com o quê? Eu sinceramente não faz ideia. Nunca li nada sobre. Porque eu googlei e apareceu-me imenso esta. Nunca li nada sobre a perda de peso de manhã ou à noite. É mesmo um mito urbano. Não, quer dizer, também não posso dizer que é um mito. Eu estou só a dizer que eu desconheço que haja uma resposta diferente entre homens e mulheres de fazer treino de manhã e à noite. É certo que de manhã nós estamos, se tivermos uma boa noite de sono, estamos hormonalmente mais dispostos à adaptação ao exercício, e no final de um dia com muito desgaste, testosterona e as hormonas mais anabólicas estão mais desgastadas e o cortisol está um pouco mais aumentado. Mas ainda assim também entra outra questão aqui, outra variável na equação, que são os biorritmos. Há pessoas, eu por exemplo gosto de treinar de manhã, mas há pessoas que gostam mais de treinar ao final do dia. E, portanto, sinceramente, para que estar a dizer a uma pessoa, olha, é melhor ir de manhã quando ela prefere ao final do dia? Isto aqui é um pouco... Um bocadinho, cada caso é um caso. Exatamente. E fazer exercício, estamos a falar de peso, as pessoas tendem a controlar muito a sua alimentação, se é essa a preocupação. E, por exemplo, fazer exercício sem comer nada de manhã, isso interfere de alguma maneira na qualidade do que se espera do exercício físico? Essa também não é uma área em que eu sou propriamente especialista, mas efetivamente há algumas pessoas que treinam em jejum, inclusive pessoas que fazem jejum intermitente. Eu sei que em termos de substratos energéticos que são utilizados, efetivamente, se a pessoa não tiver hidratos de carbono disponíveis, vai usar mais a gordura, oxidar mais gordura para o exercício físico, que não consegue estar a um nível tão alto. Mas efetivamente, se depois houver um aporte dessa energia, na alimentação após o exercício, e não houver um déficit energético, não vai haver emagrecimento. Traz um conjunto de outros benefícios, mas efetivamente depois temos que pensar sempre no balanço energético. No equilíbrio, exatamente. O que é que podemos oferecer às pessoas aqui no Hospital da Luz, quem tem este objetivo, enfim, já está com o mindset do exercício, como eu dizia no princípio, e tem no fundo este objetivo, ou quer manter o peso, ou quer reduzir, ou precisa de aumentar. Enfim, o que é que nós podemos aqui oferecer a estas pessoas? Graças a essa pergunta, uma pessoa que está há um ano aqui no hospital e que adora cada vez que cá entra, isto vai soar um bocadinho tem que ser. Mas pronto. Nós deixamos, desta vez deixamos. Por acaso isto já não se chama podcast Hospital da Luz, mas pronto. Nós aqui oferecemos o processo de chave na mão, porque nós temos um médico que pode, em caso de necessidade de fazer uma avaliação de saúde, temos o fisiologista do exercício que recebe a avaliação do médico e pode fazer uma prescrição individualizada e uma supervisão se houver caso disso, ou um contacto com o profissional que segue a pessoa lá fora. Depois temos nutricionistas, temos psicólogos e além disso, temos todos os elementos desta equipa. E além disso temos uma coisa maravilhosa, que é trabalhamos verdadeiramente em equipa. Temos um grau de interdisciplinaridade muito elevado. Ou
seja, falamos, é uma das coisas que eu adoro aqui, é falarmos todos ao mesmo nível e reunimos Isso quem ganha são de facto as pessoas que nos exatamente, a procuram. informação, o conhecimento e as competências de cada um em prol do benefício da pessoa. E isso é, sem dúvida, é mesmo excelente. É uma coisa que eu aqui estou-lhe a falar do coração, não é publicidade, é mesmo das coisas que eu mais gosto aqui de Muito trabalhar. bom, muito bom. Bom, eu acho que depois disto não só vou marcar aqui uma consulta multidisciplinar, como vou inscrever no ginásio e já volto. Bom, é verdade, eu sou daquelas pessoas que todos os anos prometo, esta vez é que vou começar a fazer desporto e vou mesmo. Pronto, prometo. Hugo, eu só tenho que agradecer-lhe a excelente conversa, os ótimos conselhos que me deu a mim, com certeza, e a todos os que nos estiveram a ouvir. Para início do programa, aliás, acho que já desfiz alguns nós das minhas ideias feitas e eliminei uns poucos de mitos sobre exercício. Por isso, muito obrigada, Hugo. Nada, foi um prazer. E espero que volte ao nosso podcast, claro, porque agora abriu a caixa de Pandora, não é? Estou com vontade de fazer muito mais perguntas sobre saúde, exercício e performance. Até breve, Hugo. Obrigado, até Espero breve. que volte, como disse. O Sportcast passa agora a estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva e siga-nos. É só pesquisar pelo podcast Hospital da Luz. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.